podemos só concordar que massagens nos pés e nas mãos são super underrated, super desvalorizadas. Juro, uma boa massagem nas mãos ou nos pés deixa-me capaz de enfrentar uma tragédia. Provavelmente até teria ajudado a passar por esta pandemia, por exemplo. Enfim, eu achei que este seria um tópico de interesse público e que deveria ser aqui mencionado porque eu sinto que o meu dever também é esse, entendes? Agora, faz o que tu quiseres com esta informação. Olá, chéri! Facto engraçado, no outro dia apercebi-me de que ando a escrever nas publicações do podcast chéri de forma incorreta. Porquê? Porque eu quando escrevo na versão inglesa e não na versão francesa, que é basicamente a versão que eu utilizo quando me dirijo a vós outros. Portanto, se isso faz de mim burra, bom, eu gostava de não ir por aí, até porque a intenção é sempre a melhor e isso há de valer alguma coisa. Noutro assunto, não sei se já reparaste, mas este é o 20º episódio do Salve Seja! Parabéns, parabéns, hoje é o teu dia, que dia mais feliz. Parabéns. Ok, eu sei que não é um big deal, porque não é propriamente como se fosse o episódio 100, são só 20 episódios, mas eu não posso deixar de estar contente porque eu já superei o número de episódios do meu podcast anterior. Por isso eu acho que isto está a correr bem, pelo menos as previsões de sucesso parecem ser maiores do que no meu passado, portanto eu espero que assim continue. Além disso, eu não sou muito dada a números e significados, mas o número 20 é o meu número favorito por alguma razão, portanto também tem esse gostinho especial, apesar de que 2020 não está a correr muito bem. E tu deves concordar comigo, certo? Portanto, eu normalmente associo o 20 a coisas positivas, mas este ano será, obviamente, a exceção. Bom, e como eu estou tão contente por ter chegado ao 20º episódio, vou fazer um giveaway. Uau! Estou a brincar, achavas mesmo? Quem é que achas que eu sou? Nem eu sei responder a isso, na verdade. Mas, pronto, eu não sou ninguém. E acho que isso é algo que podemos concordar e, portanto, não sou ninguém, logo não há cá giveaways. Why you always lying? Oh my God, stop your fucking lying. Mas tens sempre a minha bela voz para te fazer companhia e se isso não chegar, eu comprometo-me a fazer um bolinho de chocolate e como uma fatia por ti. Que tal? Bem, mas vamos lá ao que interessa. Não é verdade que eu estou para aqui a fazer uma introdução de meia hora e a dispersar e tu provavelmente que leste o título do episódio estás a pensar, então mas quando é que esta gaja vai falar daquilo que interessa? Ora bem, eu estive há algum tempo a pensar sobre qual seria o melhor tema ou a melhor história para trazer para este episódio e decidi então pegar num tema que é assim um bocadinho mais aberto e geral, mas no qual eu tenho alguma experiência e eu acho que praticamente todos nós já haveremos de ter. E por isso, hoje, chéri, vamos falar de crushes. Ou, no caso da expressão portuguesa que eu aprecio bastante, ter um fraquinho por alguém. E eu espero, vou mesmo tentar, que este episódio não fique cringe. Eu não sei se és uma pessoa de ter muitas crushes ou fraquinhos. Eu, pessoalmente, não sou de estar constantemente interessada numa pessoa. Aliás, eu tenho uma espécie de lista de requisitos de coisas que me fazem sentir atraída por alguém. Claro que, calma, cada caso é um caso, ok? Eu posso interessar-me por alguém que não corresponda a esses requisitos. Isto não é uma regra certinha e direitinha. Mas pronto, à partida há ali um padrão, eu acho que todos temos um tipo de pessoa, digamos assim, que nos chama mais a atenção por determinados motivos. E eu já vou desenvolver isto mais à frente, mas lá está, isto não significa que nós não nos interessemos por alguém que fuja a esse tipo, entre aspas, de pessoa. Mas estava eu a dizer que eu não sou de estar todas as semanas a desenvolver uma crush por alguém diferente. Não que isso seja um problema, se for o teu caso, por exemplo, só não é a minha jam, não é a minha cena. O que às vezes me acontece quando eu me interesso por alguém, seja por que motivos forem, é ficar com essa crush durante algum tempo. E atenção, antes que me comece a desenhar como uma bitch obsessiva, não é isso. Sobretudo se eu sei que a pessoa não está interessada, que não é recíproco,
Ai, olha, é cagari, cagaró, tenho mais que fazer com licença. Mas, ao mesmo tempo, sou uma gaja. Tu usar muita palavra gaja, assim mesmo. É Portugal, não é? Assim, a tuga. Assim, brejeira mesmo que não tem maneiras. Mas bom, Eu sou alguém que não tem muita paciência para o engonhanço. Eu aprecio aquele suspensezito ao início, quando estás a conhecer alguém, não sabes muito bem o que é que vem dali, e há então aquele joguinho do parece interessado ou interessada, mas pode não estar, e pronto, há aquela adrenalinazita. eu não sei porque é que estou fixada hoje em usar os diminutivos, mas pronto, adiante. Agora, quando aquilo não passa dali, eu consigo também ser uma pessoa que perde o interesse facilmente porque eu não tenho paciência. É chato, até porque isso mostra de alguma forma que aquela pessoa pode não ser muito decidida naquilo que quer e isso, chérie, é logo um turn-off para mim. Agora, eu acho que é bom nós termos as nossas crushes de vez em quando. Aquela borboletazinha na barriga quando o crush ou a crush manda mensagem. Eu acho que isso é saudável, independentemente se isso avança ou não para algo mais sério. Às vezes a coisa até pode ficar pela friend zone e está tudo bem com isso. Eu já comecei, por exemplo, a falar com pessoas em que ao início havia um certo flirt, mas aquilo depois ficou pela amizade e ainda bem. Mas eu há pouco estava a dizer que tenho um padrão de pessoas que me chamam mais a atenção, correto? Pronto, e eu não vou estar aqui a enunciar esses requisitos, nem vou estar aqui a desenvolver muito, porque a minha intenção não é tornar este episódio num Tinder, ok? Eu não ando a recolher aqui potenciais flirts. Bom, e esta questão de ter um padrão tanto se aplica à parte física como à parte intelectual. Se eu, por um lado, não suporto pessoas que são pretenciosas, que fazem questão de te passar um atestado de burrice e que fazem questão de serem constantemente condescendentes contigo, por outro lado, a pessoa até pode ser muito linda, muito atraente no que toca ao seu físico, mas se abre a boca e só diz merda, epá, não dá. É que não consigo. Claro que isto depende muito daquilo que se está à procura. Se alguém estiver só à procura de uma one night stand ou uma coisa que é super casual, se calhar essa parte tem menos peso. Eu pessoalmente não tenho muita paciência para isso porque eu sinto que tenho sempre que ter algum estímulo no que toca à personalidade daquela pessoa, senão facilmente perco o interesse e isso aplica-se a tudo. E depois, também irrita-me quando me dizem Ai, Sandra, mas estás a ser muito exigente, assim é difícil arranjares alguém. é óbvio que eu vou ser exigente ou é suposto eu contentar-me com qualquer coisa. E se tu estás habituado ou habituada a contentar, não o faças. Because you slay and you deserve the best. Ok? Em português, não te contentes, porque tu mereces o melhor. Mas pronto, isto é a minha forma de pensar, à qual eu também gosto de chamar de amor próprio. Há pouco dizia que não sou de desenvolver crushes ou fraquinhos por alguém todas as semanas, e é verdade. Excepto se estivermos a falar de celebridades. Sim, porque, chérie, tu não me digas que não tens uma lista de pessoas de Hollywood e não só, com as quais davas umas voltinhas, ou até casavas, porque há muito husband e wife material por aí no mundo das celebridades, ou pelo menos aparentam. Bom, acontece muito ver também uma personagem numa série, por exemplo, que lá está, dá o cheque na minha lista de requisitos que eu procuro numa pessoa e eu fico com uma crush nessa personagem. Pronto, lá está. Aqui nós sabemos que a coisa é toda muito platónica, ou seja, à partida temos a noção, se não formos pessoas lunáticas, e portanto o mais provável é nunca nos virmos a cruzar com estas pessoas, mesmo que seja numa rua ou num supermercado. Por isso, acaba por estar a um nível, lá está, muito mais platónico e às vezes as séries são tramadas porque nos oferecem certos padrões ou exemplos de tipos de pessoas pelas quais nós facilmente nos apaixonaríamos, mas depois na vida real, cadê essa pessoa? Estão-nos iludendo. E outro problema que eu tenho sentido mais ultimamente é o seguinte: parece que as pessoas que chamam mais a atenção, com as quais às vezes eu até acabo por falar e até acabo por conhecer, isto vai soar horrível, mas eu acabo por descobrir que já estão comprometidas. E epá, isso para mim é logo uma cruz, obviamente, está logo fora de questão, já não é de toda uma opção, mas eu andei aí numa fase em que era constantemente este tipo de casos, ou seja, não todos os dias, também vamos ter calma, mas quando me cruzava com alguém e pensava para mim, ok, eu vinha a descobrir que a pessoa era tudo menos um ok, porque já estava ok com outra pessoa. Dá para perceber a lógica, certo? E epá, eu sei que há quem tenha a mentalidade do Mas a pessoa é que está comprometida, eu não estou a fazer nada de errado.
Opa, está bem, mas não, até pode ser o amor da minha vida, mas se está comprometido, eu não vou lá. Tendo essa consciência e sabendo essa informação, sentir sequer que posso estar a ser o motivo, ou um dos motivos, para magoar aquela pessoa, até posso nem a conhecer, mas não dá. Bom, nessa altura em que isso me estava constantemente a acontecer, eu comecei a pensar: Ai, que raio, mas como é que é possível que todos estejam ocupados? É que não havia um. Não havia um. Já dizia o outro. Vários. Diga Manel, vou-lhe dizer. Bem, eu sinto que estou aqui a dar a ideia também de que isto foi imensa gente, que eu não tenho mais que fazer do que andar a flertar a ver qual é que é a primeira pessoa disponível. Não foi isso. Não foi isso, não foram assim tantos. Mas foi o suficiente para eu começar a ponderar se era alguma espécie de karma a atuar contra mim, ou se era o universo a tentar mandar uma mensagem do género: está lá quietinha que agora tens mais que fazer. Bom, mas só para perceberes, o cúmulo foi quando eu durante a quarentena instalei os Sims, pela nostalgia toda da infância e porque, bom, na verdade acho que todos nós tivemos algum tempo extra para ocupar, certo? E eu comecei então por criar um jogo onde eu era uma Sim, portanto eu criei uma Sim a representar-me, digamos assim, e a certa altura eu decido: bem, vou a esta festa e vou tentar conhecer um Sim para criar uma relação e depois ter uma família e depois termos muitos cães. E eu juro, isto foi o cúmulo. O primeiro Sim que eu tentei ali engatar e meti conversa já estava comprometido com outro Sim. Até no jogo! Bom, eu desisti. Noutro assunto, uma coisa também que me costuma acontecer quando estou, por exemplo, perto de alguém por quem tenho um fraquinho, é a tendência para fazer as piores figuras. Ou me engajo a falar, ou tropeço, ou entorno alguma coisa. E eu sei que isto parece uma coisa de filme e que eu estou aqui a tentar passar uma imagem daquelas personagens das comédias românticas, mas infelizmente é verdade. Não é sempre, não é? Mas é a tal coisa de quando nós queremos criar a melhor impressão e pronto, e falha. E falha completamente, várias vezes. Também posso olhar para isto como fazendo parte do meu charme, certo? Pelo menos eu já tentei adotar essa abordagem. Pode ser que alguém tenha uma cena por pessoas que podem ser um pouco constrangedoras, que, caso este podcast ainda não tenha tornado isso óbvio, é o tipo de pessoa que eu sou. Uau! E quem nunca investiu em arranjar-se, em meter-se assim mais bonitinho para agradar o crush ou a crush? Não é agradar, atenção, não estou aqui a dizer que é tipo vestirmos e arranjarmos para agradar alguém. Estou a falar de chamar a atenção, aquele charmezinho. E não me venhas dizer: Ai não, eu nunca fiz isso. nem que seja uma vez, ok? Nem que seja quando estavas no pico da tua puberdade. Toda a gente faz isto. Eu acho que toda a gente acaba eventualmente por querer chamar a atenção de alguém, independentemente se isso resulta ou não. Eu já fiz isso, não é? Não só porque é sempre bom nos sentirmos arrasadores, bonitos, a dar tudo, mas porque queremos estar em bom quando vemos aquela pessoa, queremos que aquela pessoa nos veja no nosso melhor. O chato era quando eu fazia isso, portanto tinha todo o trabalho, esticava o cabelo, punha aquele outfit bem bonito e depois chegava ao sítio e a pessoa não estava lá. Bom, pelo menos uma coisa é certa. Eu arrasei, nem que seja para mim própria, que é o mais importante. Yes, Queen! Yes, Queen! Yes, Queen! Hã? Estás a ver como eu aqui a Simple May consigo transmitir aquela mensagem inspiradora? Pois é. Bom, estas são algumas das minhas reflexões relativamente a este assunto e tendo em conta a minha experiência, mas, e porque este é o episódio 20, e este é um tema com o qual eu acho que todos nós nos acabamos por identificar de alguma forma ou ter alguma história, eu pedi-te que me enviasses uma história em relação a uma crush que não correu tão bem, ou que foi assim mais peculiar, mais engraçada por algum motivo, que foi um flop, e portanto, a partir deste momento, neste episódio, o espaço é teu, meu caro Cherry. Obviamente que eu não vou revelar de quem são as histórias que me foram enviadas, porque não há necessidade disso, não é esse o ponto, e sobretudo porque são histórias que não correram muito bem, e por isso aqui o objetivo é também a partilha, e portanto eu vou reagir também às histórias que me foram enviadas. Vamos então à primeira, e eu tenho tudo em texto, portanto eu vou ler, vou então reagir e comentar, não julgar, comentar.
A primeira história é a seguinte e passo a ler. Tinha uma crush por um gajo do meu trabalho. Andava sempre a vê-lo nos corredores e trocávamos olhares até ao dia em que o encontrei no Grindr. Eu tinha sempre o Grindr ligado no trabalho, não fosse o chefe da concorrência pedir o meu currículo. Falámos um pouco e o gajo começou a enviar nudes e até era jeitoso. Convidou-me para uma rapidinha no WC e eu fui aos pulos. A cena deu-se e até foi relativamente bom. A questão foi o date fora do trabalho. Fomos sair até ao bairro Alto, ele andava para lá a beijar a boca de outro gajo qualquer e eu fui vomitar ao carro do meu ex. No final da noite reencontrámos-nos e ele convidou-me para ir à casa dele e eu fui, tal não era a moca. Lá nos começámos a envolver sexualmente até que ele grita, vindo do nada, caga-te. E eu virei a cabeça tipo Annie e perguntei, desculpa, não percebi, o que é que disseste? E ele responde, novamente, caga-te para mim. E eu lá o fiz em minha casa quando cheguei depois de fugir dali. Começou a ser embaraçoso vê-lo nos corredores, mas eventualmente ele foi embora e nunca ninguém me voltou a fazer o mesmo pedido. Ok. Bom, é assim, eu acho que isto é o exemplo mais claro de que há fetiches e fetiches, não é? E obviamente que há coisas que são, pessoalmente, são muito estranhas para mim não, quer dizer, isto não é só estranho, isto é um bocadinho nojento. Eu não consigo perceber qual é que era a questão aqui do Cocó, mas eu fico muito feliz por ti que conseguiste sair dessa situação a tempo e pronto, e que vale, é que a experiência não foi toda terrível, mas está aqui a prova de que nunca sabemos o que é que pode vir ali de uma pessoa. Bem, entretanto espero que nunca tenhas passado por mais nenhuma história semelhante. Tenhas tido histórias muito mais felizes do que esta. Vamos então à próxima história, que diz o seguinte. Isto é meio triste, mas engraçado porque eu tinha 12 anos e quem é que nunca teve uma história estúpida com esta idade? Eu gostei de um rapaz, mas não disse a ninguém. Na volta, ele começou a namorar com a minha melhor amiga. Continuei sem contar a ninguém, lembrei-me de que tinha apenas 12 anos e fui para o parque da escola como se nada fosse ver o meu crush de mão dada com a minha melhor amiga. 2 ou 3 dias depois, porque aquele namoro durou tipo uma semana, fiz de padre deles, os dois, num casamento a brincar. Se não os podes vencer, junta-te a eles. Bom, eu devo dizer a quem me enviou esta história que eu acho que para quem tinha 12 anos, ter a capacidade de relativizar esta questão e de ser tão racional é incrível, até porque eu acho que nós nesta altura, sobretudo com a questão toda dos filmes que vemos, daquelas comédias românticas e não só, e muito daquilo que retratam, seja em novelas, seja em séries, de como é o amor, nós, sobretudo numa idade em que somos mais novos e novas, tendemos a projetar um bocadinho isso para a vida real e pronto, e depois apercebemos de que não tem nada a ver na maior parte das vezes. Mas eu provavelmente, se tivesse 12 anos e me deparasse com isso, ia ficar mesmo muito triste, não é? Aliás, já tive assim histórias parecidas, eu acho que é muito comum, sobretudo nessa idade em que, lá está, os namoros duram uma semana e é uma coisa super wow. Mas olha, eu gosto muito dessa frase do se não os puderes vencer, junta-te a eles. É assim mesmo. Vamos à próxima história, que diz o seguinte. Quando andava no 7º ano, entrou um rapaz novo na minha escola. Estavam todas derretidas por ele e eu tive coragem de me chegar à frente e dizer que o achava giro. Ele correspondeu e perguntou se eu queria curtir. Um beijo combinado para acontecer algures num futuro próximo. Depois de me ter chegado à frente, fiquei super amedrontada porque não sabia como funcionava isso de curtir. Fiz uma pesquisa entre as amigas mais avançadas, mas continuava na mesma. Um dia, em frente à turma e à minha professora de francês, o rapaz decidiu dar-me um beijo e enfiou-me a língua até à epiglote. As nossas línguas rodaram tipo máquina de lavar a roupa e no fim terminámos com um fio de baba a unir as nossas bocas, tipo esparguete da Dame e o Vagabundo, de saliva. Aqui tem a história do meu primeiro beijo. Bom, eu estou muito solidária com esta história. Eu acho que é muito comum o primeiro beijo
não correr bem. Até porque lá está, nós não sabemos como é que aquilo acontece, não é? É a primeira vez. E sobretudo, quando os dois lados não sabem o que fazer, pronto, pode ser muito desagradável. Admiro a questão do seres despachada e ok, vão chegar à frente, vou dizer que ela é giro, vamos a isso. Adoro isso. Mas pá, se te consola, o meu primeiro beijo também foi muito semelhante. Eu tinha uma pessoa que parecia que me estava a fazer uma endoscopia pela boca adentro e foi desagradável. Eu acho que não sabia o que estava a fazer. E pronto, a partir daí as coisas começaram a melhorar e espero que para ti também. Passemos então à próxima história, que diz: nunca vos aconteceu acharem piada a um gajo ou uma gaja e quando finalmente parece que estão a fazer progressos, corre tudo mal? Isso aconteceu uma vez quando, depois de estar meses a falar com um gajo, ele me convidou para ir à casa dele. Eu já sabia que ia ter sexo, então tratei de depilar tudo, ou seja, tudo. No próprio dia, à tarde, ele disse que afinal não estava sozinho em casa e desmarcou tudo. Não sei se me mentiu ou não, mas a minha questão nem é essa. A minha questão é, eu depilei-me para nada. E quando digo que me depilei, foi tudo. Eu passei creme para nada, desenterrei umas cuecas de renda para nada. Querido, eu não sou um catfish, mas no dia-a-dia pareço um homem das cavernas e as minhas cuecas são um bocado de flanela mal cozida. Respeito, por favor. Isto é uma questão, muito obrigada por esta partilha, porque isto é verdade. Eu acho que isto, falando de numa relação heterossexual, eu acho que muitas vezes há muitos rapazes, homens, que não têm a noção que, sobretudo quando for a primeira vez que duas pessoas estão juntas, a mulher investe na coisa, ou seja, toca a depilar, toca a ter o cuidadinho todo, a estar arrasadora, pronto. E isso dá trabalho e dói também, dói. Portanto, esta falta de sensibilidade para desmarcar na hora não se faz. Portanto, Isto sou eu a aplaudir. compreendo perfeitamente e concordo, acho que é uma coisa que tem que ser mais respeitada e mais tida em consideração por muitos homens. Portanto, fica aqui a minha dica. Bom, vamos passar à última história que me foi enviada e que eu acho que também vai fazer com que muita gente se identifique quando ouvir. E a história é a seguinte: eu tive uma crush por um rapaz desde a primária até ao último ano do secundário. Quem nunca, não é? Era aquele rapaz, assim com ar de surfista e o popular da escola, mas nunca me ligava nenhuma e eu estive sempre na friend zone. Aliás, pior, quando eu era mais nova era gordinha e ele às vezes gozava comigo, mas é como diz o velho provérbio, quanto mais me bates, mais eu gosto de ti, não é? Ora bem, emagreci 20 drásticos quilos no 12º ano e na altura do baile de finalistas, todas as minhas amigas me incentivaram a falar com ele para vir comigo. Ganhei coragem e assim o fiz. Ele aceitou e eu fiquei histérica. Quando eu já tinha espalhado pela escola inteira e arredores que ia com ele diz-me que não tem dinheiro para ir. Eu falei com ele e disse que não me importaria de pagar a parte dele com a condição de me pagar de volta. Problema resolvido, achava eu. A verdade é que fomos os dois ao baile de finalistas e parecia que estava a viver o meu Teen American Dream. A gorda nerd, renegada, fica linda e maravilhosa e vai com o crush ao baile. E ainda ganhei o prémio Revelação da Noite. Ainda tentei assim uns moves essa noite, mas nem o meu decote apreciado por toda a gente naquela festa foi suficiente. Sem eu me aperceber na altura, ele passou a noite ao telemóvel com aquela que seria a sua namorada no espaço de mais ou menos um mês. E os 30 euros que lhe emprestei, secundário feito, licenciatura concluída e ainda estou à espera deles. Resumindo e concluindo, se pensarmos bem, eu quase paguei todo um serviço de acompanhante de luxo, ou lixo. Bom, eu acho esta história maravilhosa, entre aspas, por um único motivo. É que eu não sei quanto a ti que estás desse lado, eu não sei se foste o rapaz nesta história ou a rapariga nesta história, mas eu já fui esta rapariga. Não se tratava de uma crush desde a primária, mas eu no meu 9º ano gostava muito de um rapaz e estava ali muito na friend zone e eu era a trouxa. Sim, porque os brasileiros usam muito esta expressão e eu adoro, mas eu literalmente fui trouxa porque nós éramos assim besties, não é? E este rapaz estava sempre a gostar de uma rapariga diferente e eu ajudava em tudo. Eu era tipo wingman
dele, mas Wing Woman. Pronto, e também cheguei a ir ao meu baile no ano, supostamente com ele, mas não estivemos juntos de todo e ele andava atrás de outra rapariga. Mas olha, acho que esses 30 euros dão sempre jeito e por uma questão de consideração, acho que devias fazer por tê-los de volta, mas não te sintas mal, porque todos nós já fomos trouxas por alguém, portanto, faz parte, sobretudo nessa altura. Bom, mon chéri, por hoje ficamos por aqui. Eu quero voltar a agradecer a quem aceitou participar neste episódio e aceitou partilhar comigo estas histórias, estes flops em relação a crushes e a encontros que falharam. Estamos juntos, ok? Toda a gente já passou por situações semelhantes, eu tenho quase a certeza, e é mesmo esse o objetivo do Salve Seja. Eu partilho as minhas desgraças e vocês podem sempre partilhar as vossas comigo. Não há espaço hoje para a nossa rubrica O que é que a Sandra faria, mas não faz mal, para a semana voltamos em grande. Até lá, já sabes, envia-me os teus dilemas pelas redes sociais, no Instagram e Facebook, é só procurares por Salve Seja Podcast. Podes enviar-me também por mensagem de voz para o Anchor, através do link que está na descrição deste episódio. Bye!